E o São Paulo adiou a definição por um executivo. As tratativas com Edmilson, ex-jogador do clube, da seleção e também agora dirigente, não avançaram. São Paulo ofereceu o cargo do Rui Costa ao Edmilson, que pediu alguns dias para pensar. E diante dessa indefinição, o presidente Jair Macias decidiu colocar Rafinha, que é uma espécie de gerente de futebol, e Felipe Carvalho, advogado do clube desde 2020, para tocarem o departamento de futebol, pelo menos até o fim dessa semana, enquanto busca-se outras alternativas. Cheguei a ouvir de uma pessoa do São Paulo que há muito tempo o clube não parece tão mal administrado quanto atualmente. Ninguém tem a mínima ideia de quem toma as principais decisões. A Rimacês tem pouquíssimo conhecimento sobre futebol. Rafinha tem baixa autonomia dentro do clube, ou tinha pelo menos até essa definição do fim de semana. E o Felipe Carvalho, que eu citei agora há pouco, era alguém que até então só cuidava da questão envolvendo contratos e questões burocráticas. A verdade é que a Rimacês acabou atendendo ao pedido de conselheiros para demitir o Rui Costa sem ter um plano B. Mais um movimento extremamente esquisito do presidente tricolor. Só para completar, registrar que o São Paulo também reintegrou Arboleda ao elenco principal. O Arboleda acabou fazendo um pedido de desculpas públicos através de um vídeo divulgado nas últimas horas. Nesse vídeo, o Arboleda admite que tomou a decisão de ir para o Equador por causa de uma depressão. Abre aspas para ele. Faz uns meses que venho passando por um mau momento pessoal. Não tenho nada contra a diretoria, meus companheiros e torcida. Estava passando por um momento de depressão e ninguém sabia disso. Me fechei sozinho no meu quarto. Deixa eu só colocar uma coisa importante por aqui, até porque depressão é uma das doenças mais sérias da humanidade. Será que o Arboleda estava tão deprimido assim, a ponto de, ao chegar ao Equador, ser filmado por algumas vezes ao lado de amigos dançando, curtindo e badalando, enquanto o São Paulo esperava por aqui sem ter notícia dele? Enfim, aguardemos cenas dos próximos capítulos. O que você achou dessa reintegração de Arboleda ao São Paulo? Olha só, o diretor de futebol de São Paulo pode ser o Edmilson. Meu Deus do céu, cara, que pariu. Quem diria, né, cara, que o Edmilson, meu Deus, jogou onde? Jogou no São Paulo, Barcelona, mas dirigiu quem? Trabalhou onde para poder chegar no São Paulo agora como diretor de futebol? Um time bagunçado, um time que é uma baderna, um time que, sei lá, precisava talvez do Capitão Nascimento, sabe? O Leônidas, o 300, sabe? Do Aragorn, né? Você tinha que ter um rei no São Paulo ali bom, do bem, honesto. Aí você vai ter o Edmilson, que vai chegar lá pra quê, cara? O que o Edmilson vai agregar? Mas enfim, é uma das opções. A outra é o Marcos Braz, que o São Paulo, sei lá se Harry Macis sabe quem é Marcos Braz, né? A impressão que eu tenho quando eu olho pra cara do Harry Macis é que ele não sabe nem quem é o Marcos Braz, nem quem é o Dorival Júnior, nem quem é, sei lá, o Arboleda. Eu não lembro dessa impressão, que ele não sabe quem é o Arboleda, quem é o Sabino, quem é o Alan Franco, né? Quem que é o Enzo Dias. A impressão que dá é que ele não é do futebol. Né? A impressão que dá é que ele mexe com o aquário lá, tem que ter o peixinho bonitinho pra ele lá na sala do presidente, sabe? Tá preocupado com o almoço, com não sei que conselheiro. Essa é a impressão que dá. É um cara que nunca abriu a boca pra falar de futebol na vida e quando abre a boca, vocês vaiaram aí o técnico, olha lá, o Caleri perdeu o pênalti. Não é essa a impressão que dá? Então, assim, é um negócio. Aí vem o Edmilson, sabe? Enquanto o Marcos Braz tá dando sopa no mercado aí, então realmente hoje, São Paulino, não vou nem tentar aqui explicar Marcos Braz versus Edmilson. Um é ganhador no Flamengo e no Remo. O outro nunca trabalhou com futebol em lugar nenhum. Se trabalhou, eu não sei. No time grande, fez um bom trabalho, não tem. Tá? Mas aí quando você vê o São Paulo, é mais fácil trazer o Edmilson, porque aí você consegue coordenar melhor, if you know what I mean, se é que você me entende, né? Eu não posso pôr o Caleri no banco do Rian, não posso pôr o Luciano no banco do Pedro Ferreira, claro que nem deve também, mas assim, será que no São Paulo pode tudo aquilo que o cara tem vontade, o técnico, sabe, a diretoria tem que fazer alguma coisa? Eu não sei, mas a impressão que dá quando você tem um Marcos Braz e um Edmilson, e você mira no Edmilson, a impressão que dá é que você não tá com vontade de fazer futebol ganhador, não. Tá sim preocupado em fazer um futebol de politicagem. É ou não é? Vamos lá então falar agora do Dourado. Seguinte, o Rodrigo Dourado, ele é um jogador que eu me lembro muito bem dele. Ele é magro e fortão ao mesmo tempo, né? Ele tem aquele corpo magro, mas na dividida o bicho é bruto. Eu sempre entendi que ele era um jogador assim que tinha aquela pegada bem Busquets, né? Magro, você olha Busquets, é um filezinho de borboleta. Aí o cara ia chegar no meio campo, olhando uns carrinhos endurecidos pela guerra ali, que era interessante de ver. E aí, mas era técnico também. O Rodrigo Dourado,
De tudo que eu me lembro dele no Inter, ele era também um cara assim, ele era um cara que era pau e viola. Você chegava ali, tinha carrinho, tinha trombada, era um jogador mesmo bastante endurecido ali e jogava firme. Ele jogou no Internacional B, na sua categoria de base ali, 15 anos, né? Aí ele sobe pro Inter, joga de 2022 até 2026. Então ele fica ali toda a vida dele no Inter. E aí depois ele vai lá, ele foi pro São Luís, né? Que é um time mexicano, e do São Luís ele vai para o América do México. Lembra do América do México? Esse time aqui era bem tradicional também antigamente pra gente aqui, né? E a América do México, ele tá lá até agora. Ele tem um contrato que começou agora, em janeiro desse ano. Então ele tava no São Luís, foi para a América do México e tá lá agora de janeiro deste ano aqui até o Transfer Market, não tem qual que é o fim do contrato dele aqui no México. Só que ele teria sido oferecido para o São Paulo. A informação que eu tenho é que ele foi oferecido para o São Paulo. E o São Paulo, que hoje ele tem aquele BO do Newton, lá Newton, no Ferrarese e tal, o Rodrigo Dourado ele foi oferecido agora. E aí o São Paulo tá só esperando o novo diretor assumir. Quando o novo diretor assumir o São Paulo, aí ele vai olhar os jogadores que foram oferecidos. Muitos, uns 1000 jogadores foram oferecidos pro São Paulo. Aí o São Paulo pega o documento do empresário, o WhatsApp, qualquer coisa, e o empresário fala assim, ó, tem aqui, ó, o Gustavo Scarpa, ele quer jogar no São Paulo. Tem que ligar pro Atlético lá. Você liga pro Atlético, ele fala, eu quero 25 milhões. Então, ser oferecido não quer dizer que vem, né? Se ele fosse oferecido pelo América do México, o time que tem o contrato com ele, aí é fácil. O time oferece, você fala, quero, ele vem. Agora, quando você tem o empresário oferecendo, você tem que combinar com o time que tem o contrato com ele. Então, mesmo que o empresário ofereça, tem que negociar com a América do México. Mas, o São Paulo, olhando pro horizonte e enxergando uma necessidade de ter volante, eu não consigo entender o porquê, mas o São Paulo olha pro horizonte e enxerga essa necessidade de ter um volante. O Rodrigo Dourado tem 32 anos, é um jogador muito mais rodado que o Newton, não é velho, e seria muito mais barato que o Newton, principalmente se o América do México concordar em liberar o cara. Não é difícil, não é impossível, mas ainda assim você vai ter que ligar pro time lá e fechar caso o São Paulo realmente queira. Nós vamos saber se o São Paulo de fato quer assim que o novo diretor de futebol assumir, que pode ser até mesmo hoje, tá? No momento em que você estiver assistindo esse vídeo, pode ser que o São Paulo feche com o Henrique Dourado. Então vamos lá, de novo, você gostaria de ter o Henrique Dourado no São Paulo ou não? Diga isso pra mim, se você gosta, você deixa o like. Se você não quer, aí você comenta comigo qual que é o papo que eu quero muito saber. O vídeo de hoje foi esse. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.